Muito bem, irmãos. Nós estamos aqui para o ato da ceia. É um momento muito especial para nós. E a conta a gente traz também uma meditação na palavra para nosso conhecimento, nosso entendimento do próprio ato da ceia, alguma outra instrução que possa ser necessária termos aqui conosco. E eu tenho observado que a respeito de um assunto muito comum, eu não tenho falado muito. Eu falo na igreja às vezes, alguma pregação, algum estudo, na escola teológica, respondo a questionamentos de dirigentes ou obreiros ou os irmãos em geral, mas não lembro de ter falado nunca isso em um ato de ceia. E recentemente eu falei isso para o próprio ministério, na última reunião, porque eu tenho percebido que está faltando entendimento e fica como uma coisa que fica ao nosso critério. Mas na verdade é algo determinado por Deus, mais do que ter determinado é natural, e as pessoas ainda apresentam questionamento, até oposição. E o assunto é a respeito do dízimo. Eu não lembro ter falado muito sobre isso, ainda mais em Santa Ceia. E percebi também que muitos dirigentes, às vezes, não falam. Aí há um desconhecimento. E dentro daquilo que é de Deus, a gente não expor aquilo que é a instrução ou determinação de Deus, a falha acaba caindo sobre nós mesmos, que devemos ministrar a palavra, e que Deus pode despertar, e cada um deveria estar falando, ensinando, para que não haja desconhecimento, e que no desconhecimento haja desobediência àquilo que Deus tem falado. Ah, mas não sabia. Fala isso, irmãos, diante da lei do judiciário dos homens, com toda a legalidade. Eles vão dizer, era sua obrigação saber ou se informar, e não soube. Então, com isso, nós às vezes transgredimos leis do país, porque não conhecemos. E dentro do estudo da palavra, nós vemos Deus falando sobre erros, e é chamado um erro de culpa, quando a gente não conhece o mandamento, sendo que a ordem de Deus não é só para Josué, medita no livro da lei de dia e de noite, para fazer conforme está escrito, é para todos nós. E começa então Deus dizendo, temos culpa por não saber. E depois, naturalmente, existe a transgressão. Está claro? O primeiro slide, minha irmã, já está projetado. O título é um primeiro slide, deve ser antes desse, ou ele está dividido em dois, então. Mas está aí, o termo básico é nessa expressão que já está definida, e deu-lhe o dízimo de tudo, e o título principal é o dízimo. Muito bem. Ainda falando previamente, como já não sei, estou reafirmando,
A ordem dada por Deus aos ministrantes da palavra é que eles têm que ensinar. Se os irmãos observarem bem a palavra de Deus a Ezequiel, a palavra é mais ou menos assim, né? Põe-te em pé, falarei contigo, te constituí por atalaia. E como atalaia ou vigia, é obrigação tua ver o que está acontecendo e passar para o povo. Naquele tempo passado, algum ataque inimigo, alguma situação perigosa, os vigias tinham que anunciar. Vocês anunciando, vocês estão livres. Se alguém avisado não levou a sério o aviso e for de alguma forma lesada numa entrada de alguém com más intenções ou numa situação de guerra que se inicia, o atalaia está livre. Ele avisou antes. Mas se ele não avisar e alguém foi pego desprevenido, porque não tinha aviso, Deus vai cobrar do atalaia, do vigia. Falando para Ezequiel, que foi levantado como o vigia naquele tempo do cativeiro. Então, os obreiros, dirigentes de congregação, aí está a situação que eu coloco, da gravidade disto, de que às vezes a gente não ensina, ou não ensina corretamente, e há um perigo de nós errarmos e levarmos o povo a errar. Ou a palavra que Paulo falou também aos seus companheiros na obra de evangelização, ou a Timóteo, né? Para ele cuidar bem da palavra, que conhecendo a palavra e praticando, ele seria salvo, iria bem para ele, como também para aqueles que o ouvissem. Então, uma coisa de uma responsabilidade, primeiro dos obreiros, dos dirigentes e depois de toda a igreja. Então, irmãos, estou falando justamente nesse temor. Irmãos, precisam conhecer direitinho razões, porque é muito discutido e não se apresenta razões, explicações que existem. Muito bem. Assim sendo, já apresentamos esse primeiro slide. Peço para colocar um segundo slide. Não sei como que... Se puder ser o slide inteiro com a letra diminuída, porque já é assunto conhecido, só vamos estar apresentando isso. Consegue, minha irmã? Então, aguardamos. Com respeito, irmãos, dízimo. Primeiramente, vão entender que dízimo é como imposto, é como tributo, e na verdade instituído... Onde está a instituição do dízimo? Não temos. Já era natural, bem natural, e antes de tudo. Mas imposto, o que é? É uma contribuição obrigatória em dinheiro ou valores que os governos exigem de pessoas ou instituições e que deve usar para o bem público. Então, mais do que natural, eu pertenço ao Brasil, tenho que pagar os impostos do Brasil. Se fosse em outro lugar e tivesse qualquer outro nome, teria que pagar também. E dízimo, na verdade, o que é o dízimo? Aí é a 10ª parte, tanto das colheitas como dos animais, que os israelitas traziam a Deus. O dízimo era para o sustento dos levitas, dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas. Então era algo que Deus colocou como imposto, como tributo,
sobre o povo dele, as tribos todas. Vamos ter algo a mais que colocaremos daqui a pouco, mas como algo que Deus determinou. Determinou? Onde está isto? Na verdade, a determinação vem depois, com Moisés, e mesmo assim, depois da lei. Mas vamos devagarzinho, a gente chega lá. E observa que dízimo é a 10ª parte. O tributo de Deus não altera. Deus não muda. E não há sombra de mudança nele. Então é dízimo sempre. Agora os homens, cuidado. Estamos vivendo um tempo difícil e vai ficar pior, porque não há recurso que sustente uma máquina governamental quando não há a bênção de Deus para começar, e segundo, quando os homens estão mais querendo tirar do povo o que podem tirar. E eu falo isso dentro da Bíblia, porque lembre-se de Apocalipse 18, quem vai empobrecer, quem vai deixar o povo miserável e destruir, é o seu próprio governante. Estão entendendo? Não sou contra o governo, só estou falando o que Deus falou. Porque primeiramente o governo do todo o universo, visível e invisível, pertence a Deus, Ele é o Senhor. Mas os homens escolheram que um homem governasse sobre eles. E começou com o próprio povo de Israel. Deus avisou: olha lá o que vocês estão fazendo. Samuel disse: o governo de Deus, Deus não pega nada para si, como vocês vão ver daqui a pouco, é para o próprio povo. É o único imposto também, vamos dizer assim, que vem com bênçãos celestiais. E o nosso imposto material só vem como sobrecarga. E qual é o imposto do Brasil e de outros países? Tudo é 10% também, né, irmãos? Copia Deus direitinho, né? Por favor, os irmãos sabem quanto que é o imposto que nós pagamos? Irmãos sabem? 40, 42, 43, os sopros aqui atrás são vários. E muitos de vocês sabem muito bem. Eu pergunto, então pagar dízimo é muito? Ao senhorio de Deus sobre nós, para nós pertencermos ao reino que é eterno. Se fosse um pagamento que não voltasse, já valia a pena do que 40 e tantos % e que só está fazendo falta, né, meus irmãos? Sem criticar, nem ser contrário. Deus já avisou que era o governo do homem. Então vocês terão o governo do homem e vão poder medir a diferença do jugo de Deus, que é suave, o seu fardo, que é leve, do jugo dos homens. Então não estou falando contra, estou falando que Deus falou e que nós estamos experimentando os milhares de anos passados, e a palavra de Deus não caiu por terra, está aí. Mas se nós tivermos o governo de Deus sobre nós, irmãos, Ele vai dar um jeitinho, e com todo esse jugo neste mundo, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, até da angústia financeira. Deus sabe agir em tudo isso, porque o domínio dele é sobre todo o domínio, e Ele sabe dar o socorro necessário no tempo necessário. Não tenham medo, só cuidem de ser do reino de Deus, estejam aptos naquilo que o reino de Deus cobra de cada um. Dízimo. Mas continua aí uma expressão em Deuteronômio, eu coloquei em vermelho, está em vermelho aqui, capítulo 16, verso 10, e Deus também fala: depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, o que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Outras coisas, como ofertas alçadas, é voluntário.
Mas dízimo é tributo, e é para ser pago mesmo. Passando o slide, nós temos então Romanos capítulo 13, verso 7, à semelhança de Pedro, que trouxe instrução sobre isto. Paulo fala precisamente nesse capítulo e verso 7, dizendo: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então são nossas obrigações para com as autoridades, lembrando primeiro a autoridade de Deus, depois a dos nossos pais, jovens, adolescentes e outros que têm entendimento. É o primeiro mandamento de um tributo aos pais: honra teu pai e tua mãe. Mas nas coisas de Deus, irmãos, vem a ordem e já vem o açuquinha, perdoa dizer desse jeito, no sentido de que para que tenha longos dias de vida nesta terra. É o primeiro mandamento com uma benção. Olha aí, Deus manda a ordem e já manda a bênção junto para quem obedece. É coisa extraordinária a misericórdia e a bondade de Deus para cada um de nós. Precisamos entender. O pessoal diz: mas é muita regra, é mandamento, e daí? É nós que somos fracos, precisamos estar escorados de todos os lados pela palavra de Deus que instrui. Quando Deus proíbe, que não é bom, e quando Deus manda é porque é bom. Deus manda proibindo porque não é bom. Entenderam? E quando Ele manda fazer, é porque é bênção, se nós obedecermos. Mas continuando em outro slide, falando ainda do dízimo, o primeiro registro que nós temos deste particular de dízimo, irmãos, é com Abraão. Quantos anos atrás? 5.000, 6.000 anos atrás. E a palavra está em Gênesis 14, 20, quando Abraão tem um encontro com um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Ele encontra com este homem, sacerdote. Como que ele sabia que era sumo sacerdote? Eu não sei, mas naturalmente, espontaneamente, ele recebe uma bênção desse sacerdote. Mostra que esse sacerdote, hierarquicamente no mundo espiritual, estava acima de Abraão, o pai da fé. Então representa quem? O sumo sacerdote dos bens eternos, que seria conhecido e apresentado e manifestado depois, que é Cristo Jesus. O que disso se fala na carta aos Hebreus. Então Abraão, em figura, já deu dízimo a Jesus, um Jesus que ainda não tinha se feito homem, mas que no seu devido tempo seria manifestado. É só ler Hebreus e vai ter uma citação daqui a pouco. Então, irmãos, as coisas assim, era natural. Abraão deu dízimo. De quem que ele aprendeu? Se tinha o Adão, Adão deu dízimo? Não sei, mas era natural, ninguém questionava, e nem tinha igreja naquele tempo. Nesse aspecto de povo, comunidade, não tinha, mas eles tinham consciência. Tem gente de Deus por aí, tem profeta por aí, Deus não abandonou o mundo, tem sacerdote intercedendo por nós por aí. Não sei como que eles reconheciam e iam lá e davam o dízimo a alguém que era constituído por Deus e que eles reconheciam. Não tinha comunidade, mas não tinha igreja.
Era algo pessoal e no reconhecimento de alguém como homem de Deus que deveria receber esse dízimo. No caso, Melquisedeque. Mas aí mesmo tem um segundo registro apontado de dizimista. Quem é? Está registrado em Gênesis 28, verso 22, e é Jacó. É Jacó, Se o pessoal gosta de falar que ele é mentiroso e enganador, pelo menos dizimista ele era. Perdoa dizer assim, porque Jacó significa suplantador e não mentiroso. E Deus disse: amei Jacó e aborreci Esaú. Então é uma eleição de Deus prévia, que a mãe sabia e o Isaac não entendeu. Então ele não era mentiroso nem enganador, ele estava ao léu dos acontecimentos, mas seguindo a mãe que tinha a palavra de Deus. Perceberam? Mas vamos lá, qual é a história? Ele é acusado de um monte de coisa. O irmãozinho Esaú quer matá-lo. Papai está velho, vai morrer e eu acabo com o meu irmão. Outro Caim aparecendo aí. Mas isso veio à tona, e a intervenção segunda de Rebeca junto a Isaac livra Jacó de ser morto. É mandado a Padã-Arã, a casa da sua mãe, dos parentes da sua mãe, para pegar alguém lá para casar, que lá pelo menos não era tão desconhecedores do Deus Altíssimo como entre os cananeus. E Rebeca falou claro, que não se case aqui entre as cananeias, de jeito nenhum. E hoje a pessoa só olha a estampa da beleza, né? Mas precisa ver o coração, se é parente no sentido espiritual. Mas quando ele está fugindo, acusado de muitas coisas, vem Deus, aparece para ele e o abençoa com bênçãos extraordinárias. Bênção de Abraão, bênção de Isaac, está agora sobre você. Não vou largar de ti enquanto não cumprir tudo que eu tenho programado a seu respeito. Ah, mas que Deus fale isso para nós também, viu? Na verdade ele tem feito isso. Ele não desiste de nós de forma nenhuma. A gente erra 1, 10 mil, sei lá quantas vezes, e Deus está sempre lá com a sua longanimidade, a sua misericórdia, e nos abrindo um retorno ao caminho correto. Mas ele sendo abençoado, enquanto dormia, observem, a bênção que o pai deu, valeu. E se alguém teve dúvida, o pai repetiu e acrescentou mais bênçãos. Só olhando no início do capítulo 28. E depois vem o próprio Deus, não acusa de nada, mas o abençoa totalmente. Pronto. E ele levantando então do sonho que teve, ou da visão que teve, ele proclama esta palavra, que é um voto, e disse: esta pedra que lhe serviu de travesseiro, que tenho posto por coluna, será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó, para quem que você vai dar o dízimo? Para quem que ele deu, irmãos? Não sei. Naquele tempo eles tinham conhecimento. Vivia ainda o Melquisedeque? Não sei. Porque são muitos anos que separam uma história de outra história. Aquele povo vivia há muito tempo, então alguns fatos são de longa distância em tempo, mas eles sabiam para quem levar o dízimo, e não tinha instituição religiosa. Então era algo que o próprio Espírito de Deus tocava no coração, e as pessoas ministravam o que tinham que ministrar, para quem tinha que ministrar, e o resto é com Deus. Muito bem. Aí Jacó, e passa então muitos anos, vem um cativeiro, cativeiro,
até que aparece Moisés, e Moisés recebe 10 mandamentos, que Deus escreve numa pedra, e dita, ele falou antes do Monte Horebe para o povo, falou com voz de trovão, tudo estremecia quando Deus falava, e o povo só estremecia também, e depois fugiram. Mas receberam 10 ordens, 10 palavras. O dízimo é qual? Qual dos mandamentos? Nenhum deles, porque não é da lei, já é algo anterior, e antes da lei que existia, na verdade, é a graça de Deus, que depois se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e essa salvação é em Cristo Jesus. Então o dízimo é da lei? Não precisa mais? O dízimo é antes da lei. Antes da lei. É algo natural do domínio de Deus, e é para aquele que pertence ao reino de Deus. Senão seremos achados. Quem não paga imposto é o que é mesmo? Prevaricador? Como é que dizem por aí? Outras palavras. Sonegador? Essa receita peca? É só para a gente comparar as coisas, irmãos. É algo natural. O dízimo não é da lei, anterior à lei, na graça de Deus, e já com o retorno te abençoarei. Muito bem, a obediência traz bênção de Deus. Desobediência, vamos continuar? Depois, naturalmente, no outro slide, ordens dadas por Moisés, é quando Moisés, dizendo ao povo, vai ter que lembrar eles, que eles pagavam um imposto caríssimo no Egito, no cativeiro. Qual era o imposto mesmo? Não pode me ajudar? Qual era o imposto que o povo de Israel pagava? Trabalhar sem receber. Então era 100%. O que mais? Tinha que matar os filhos, homens. Joga no Rio Nilo. Vocês têm que parar de crescer, de se multiplicar. Vocês gostam desse tributo, irmãos? Então observe que as coisas são sérias, se compararmos o governo e domínio dos homens e o governo e domínio de Deus. Que diferença! Então, por Moisés, aí vem as ordens. Levítico capítulo 27, verso 30. Os irmãos estão conseguindo ler lá atrás? Alguém pode? Você tem facilidade, uma Vitória? Depois de apresentar o conjunto, apresentar ampliado? Uma Vitória, dá-nos bom socorro ali. Isto. Então vem aí as ordens por Moisés, Levítico 27 e 30, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao... Então o dízimo é coisa santa, precisamos ter o devido cuidado, tendo o entendimento da seriedade com que Deus trata isso. Então são coisas santas. Depois segue Números 18, verso 24, quando ali também se diz: porque os dízimos dos filhos de Israel que oferece ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Então, quando chega o tempo de uma instituição religiosa que o próprio Deus constituiu através do sacerdócio levítico,
Pronto, aí vem essas instruções para o dízimo. Como dar o dízimo, quando dá, a quantidade que continua sempre o dízimo e outros dados mais. E para quem seria a sua distribuição, que continua sendo levitas, órfãos, viúvas, estrangeiros, no nosso meio. Depois, Números 18, verso 26. Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás: quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos... Existe por acaso algum obreiro, algum dirigente, algum pastor, presidente, sei lá o quê, que acha que está livre de dar dízimo porque é levita? O levita tem que dar dízimo dos dízimos que recebe. Era a ordem. Então não se exclui ninguém. E continuando depois, ainda em Números 18, agora 28, assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e dele dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote ou sumo sacerdote. Continuando, aí vem ainda, eu interrompi a leitura, isso, Números 18, 28, a Arão, o sacerdote. O slide número 6, ordem dadas ainda por Moisés, Deuteronômio 12, 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e toda escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Naquele tempo passado, a sede da religião judaica constituída por Deus era em Jerusalém, e o povo tinha que levar o dízimo para Jerusalém. Que trabalheira! Mas Deus dá instruções, irmãos, intermediários, como fazer. E uma delas, aquilo que você tem para transportar. Se for em gado e material de lavoura, vende isso e leva só o recurso financeiro. E lá você compra o que você tem que comprar e ofertar na casa do Senhor. Mas o detalhe é isso: tinha que ser em Jerusalém. E que viagem eu teria que fazer se estivesse no Império Medo-Persa? Estava longe e tinha que sair de longe para levar o dízimo. E o pessoal fazia isso com alegria. O exemplo é Elcana, né? Se saía de algum lugar, se é tribo de Dan, morava longe, que uma das partes de Dan morava no extremo do país, lá perto do Eufrates, milhares de quilômetros, talvez. E vinha com a família para servir ao Senhor em Jerusalém. Ou se fosse mais perto, naquele tempo não tinha ônibus, não tinha Uber. Então, era um esforço para cumprir o mandamento de Deus. Hoje, Pix resolve isso. Né, irmãos? Facilidades. Mas continuemos ainda, quando temos Deuteronômio capítulo 12, verso 17, já está até aumentado aqui. Tá bom assim, irmã Vitória? Primeiro o slide inteiro para entender o contexto e depois aumentado para facilitar para os irmãos lerem. E aqui eu lendo na minha folhinha, é importantíssimo isso aqui, irmãos. Nas tuas portas, na tua casa, na tua chácara, não sei mais aonde eu poderia dizer, não poderás comer o dízimo. O dízimo é santo, é do Senhor, é para entregar ao Senhor ou aqueles a quem tem que ser entregado. O dízimo do teu cereal, nem
do teu mosto, nem do teu azeite, nem as primogenituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Então não podemos utilizar o dízimo, senão na casa do Senhor. E se irmãos entenderem, estou fazendo a leitura antes, não lembro se eu deixei ainda esse texto aqui, a festividade que o povo fazia, ele ali então apresentava os sacrifícios, holocaustos e sacrifício pacífico, e tantas ofertas, e havia abundância de alimento. E desses alimentos ofertados ao Senhor, quer seja em voto, ou em dízimo, ou alguma coisa, parte voltava para o ministrante. Quando, por exemplo, Eucana recebia de volta alguma coisa, tinha coisa que ele não podia pegar não. Sacrifício de oferta pelo pecado não podia usar não. Só o sacerdote podia usar disso aí. Mas ofertas outras, alguma coisa voltava para ele, e ele então ia comer com a sua família, e separava uma porção boa, especial para a Ana, para consolar a Ana. Agora, por favor, entenda o que eu quero dizer. Muito desse dízimo e oferta era consumida pelo próprio povo e o próprio ofertante. É o que Deus queria, que aquilo que se traga, que se desfrute também. Nós estamos nesse presente momento desfrutando dos nossos dízimos, das nossas ofertas alçadas que damos, no banco mais confortável, na luz mais clara, na pintura mais, vamos dizer, clara, para ajudar a gente a ver, no climatizador, na energia elétrica, na água gelada, tanta coisa. E nas confraternizações nós estamos fazendo o quê? Uso justamente do nosso próprio dízimo e oferta alçada. Tá ok, irmãos? Então, quando existem essas confraternizações gratuitas que a igreja esteja promovendo, é gente desfrutando daquilo que a gente trouxe, está voltando para nós mesmos de imediato nessas confraternizações. E a ordem é que ser na casa de Deus, aplicado no lugar certo, usado da forma certa. Um slide 7 diz, Deuteronômio 26, verso 12, é um texto só, e está aí o texto: quando acabar de dizimar todos os dias da tua novidade, no ano terceiro, observe que eles vinham de 3 em 3 anos, uma facilidade que Deus criou, e também por ser talvez adequado para a lavoura, que não fosse todo ano, mas tivesse um espaço, que tem um tempo de formação da própria árvore, a vegetação que vai dar o fruto. Eu não entendo, mas Deus determinou de 3 em 3 anos, e assim havia ordens específicas para facilitar. Mas o importante, irmãos, é o verso 13, no que está escrito em vermelho. O ofertante, o dizimista, vai chegar diante de Deus e vai dizer: tirei o que é consagrado de minha casa. Não é para ficar na casa, é para levar para a casa do Senhor. E dei também ao levita e ao estrangeiro, a órfã, a viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Verso 14: disso não comi na minha tristeza, e disso não tirei para imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor. Porque muitas vezes acontece, nós pegamos o dízimo e usamos ilicitamente em alguma coisa que não é bom. O próprio tirar de nós alguma coisa é Deus tendo cuidado para não ter fartura demais e usar negligentemente, até com coisas que não sejam adequadas, não sejam próprias para o nosso próprio bem. Então o ofertante dizia: não usei isso para coisa imprópria. E muitas vezes, vou adiantar o que eu falaria depois,
A gente vai pagando tudo que tem que pagar, paga Netflix, paga Amazon, paga, que mais? Sei que, paga não sei que lá, paguei, a coleção de vídeo, de novela e seriado que comprei, e não sei que lá mais, e, papai, não dá pro dízimo, mas já trouxe um monte de maldição para dentro de casa, perdoa falar assim, mas é previsto na palavra, tá? Usando indevidamente, coisa difícil. Tem o chupim também, tem o chupim tá aí, os irmãos têm uma linguagem difícil para mim, eu sou do século passado, até do milênio passado, chupim, não sei o que é isso. Outro dia, escandalizei os irmãos dizendo que não sabia fazer pix. Não, para mim isso aí é uma confusão. É tão bom a gente ir comprar, conversar com o vendedor, pichinchar, etc. Agora só escreve pix. Muito bem, mas perdoa falar assim. Mas vamos lá, é só atualizando, mais ou menos. Ordens dadas a Moisés. Olha, slide 7 que eu acabei de ler, não é isso mesmo? E depois vem o slide 8. Ordem renovada em tempos de infidelidade. Com as dúvidas e a propaganda contrária, muita gente está deixando de dar o dízimo. E, perdoa, os obreiros, eu obreiro como vocês digo, me senti, vamos dizer assim, um temor de Deus de não trazer mais claramente esse ensinamento. Se a gente não fala na congregação, a gente vai deixá-los na ignorância e vão perder bênçãos. Mas quando houve infidelidade, no tempo de Neemias, por exemplo, nem vou ler esse texto, capítulo 10, verso 37, Neemias, numa obra difícil de restauração da cidade de Jerusalém, na parte do seu muro, não tinha recurso, nem para os levitas. O que os levitas faziam? Saíam de Jerusalém e iam pelo mundo vazio, que estava vazio, e iam plantar, iam cuidar da sua sobrevivência, e não compareciam ao templo, porque não tinha sustento. E Neemias vai insistir com eles. É obrigação do povo trazer os dízimos que mantém as coisas no governo do povo de Deus, em particular na casa do Senhor. Ainda o verso 9, ou slide 9, perdoa. Ordem renovada em tempos de infidelidade. Aí temos a palavra de Malaquias que todo mundo cita. Só que eu acho interessante que às vezes para no meio do caminho. Mas a palavra no capítulo 3, verso 8 até o verso 10, a palavra completa, no tempo de apostasia ou de infidelidade do povo, vem então o profeta dizendo: roubará o homem a Deus? Sonega o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí vem a palavra difícil, irmãos, que a gente esquece. Cumprir mandamento é bênção, mas não cumprir mandamento é o quê? Maldição. E isso desde o tempo de Moisés, desde o tempo que o povo saiu da terra do Egito. Deus colocou metade das tribos no Monte Gerizim, outra metade no Monte Ebal, um de frente para o outro, um publicava as bênçãos. Se vocês cumprirem o mandamento, vamos supor, esse, virá a bênção assim, assim, assim. E as outras 6 tribos dizem: se vocês não cumprirem, aí vem a maldição. Muita gente esquece que Deus é juiz.
é longânimo, é misericórdia, é benigno, maravilha, nosso Deus, mas não tem culpado por inocente. Aqui está a gravidade. Se nós não soubermos direitinho isso, ou a gente não é abençoado por não cumprir, mas o contrário de não abençoado, ou sinônimo de não abençoado, é a repreensão de Deus, etc. Mas aqui em Malaquias, a palavra continua, não fica falta a bênção de Deus. Verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Só por isso aqui, irmãos, era para a gente ser dizimista fiel, porque Deus não fala por falar, Deus fala e cumpre. Está claro? Aí onde a igreja, nas congregações e na sede, pode ser prejudicada se não tem entendimento do mandamento de Deus e não obedece para ser abençoados, porque não sabe, ou não cumprindo, pode estar numa situação delicada de ser sonegador dos tributos ao Deus Todo-Poderoso e ao seu Rei constituído, Jesus, Senhor dos senhores. Então, bênção e maldição. Abençoarei, mas também não abençoarei. Eu vou falar mais suave, mas tem gravidade. Continuando, vem a palavra ainda no outro slide, em tempo da graça. Nós temos os textos bíblicos. Jesus nunca falou de dízimo. Não fala isso, irmãos. Jesus falou sim, Jesus ensinou tudo, só que não era o mais importante. Por isso tem a palavra de Mateus 23, fácil de guardar. Mateus 23. E a palavra é simples e clara. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Viu, irmão? Deus não está ligando para dízimo, não. Ele está querendo é fé, misericórdia, longanimidade, justiça, verdade. Falai a verdade uns com os outros, não mintais uns aos outros, não falta com a palavra dada. Não corta a palavra, não corta. Tem mais letras aqui. E quais são as letras que Jesus falou? Tem algo mais importante. Porém, fazei estas coisas e não omitir aquelas. O que não é para omitir? O dízimo. O dízimo de quê mesmo? Hortelã, do endro, do cominho, da alface, da couve, etc. Que os israelitas, fariseus e escribas, iam lá no canteirinho e contavam quantas folhinhas rendeu. 110, dízimo 11, 11, leva para a casa do Senhor. Mas esquecia a misericórdia e outras coisas. Mas Jesus está dizendo, continua fazendo aquilo, porque é mandamento, é certo, mas não omita o principal. É que Pedro vai dizer: a nossa fé vamos acrescentar a ciência, a virtude, o amor fraternal, se temos por onde avançar, e que é mais importante ainda. Depois 11, em tempo da graça. Aí vem Hebreus capítulo 9, é um texto só, e deixo para os irmãos lerem, que eu já falei dele agora há pouco. O que está escrito aqui é que Abraão e os filhos de Abraão e os levitas, os profetas, todo mundo
daqueles que possam dizer-se consagrados a Deus, tem o compromisso de trazer o dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque, naquela época, e daquilo que ele representa e que é Cristo Jesus, o sacerdote dos bens futuros. Então agora que nós somos mais obrigados ainda, porque não é um sacerdote qualquer que eu não conheço, nunca vi. É quem? Aquele que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Saibamos que temos um sumo sacerdote diante de Deus que intercede por nós, e que nossa desobediência em algum preceito não venha impedir dele nos abençoar. Diante do Pai, ele vai pedir, depois coça a cabeça, não está na posição para receber a bênção que Deus tem prometido. Hebreus capítulo 7, do verso 2 em diante, deixe para nós meditarem no texto de Hebreus. Ainda agora no tempo da graça, o slide 12, o povo, ou os escribas e fariseus, chegavam diante de Deus, não muitas vezes para saber a verdade ou ter conhecimento, era para provocação, para ver se Jesus tropeçava em alguma palavra, para eles acusarem Jesus na lei ou diante dos romanos. Aí Jesus vai dizer para eles, ou eles primeiro perguntam, o verso 22, está bem nítido aqui: é-nos lícito dar tributo a César ou não? Nós temos que pagar imposto, irmão, para o governo? Naquela época Jesus só perguntou: vocês têm uma moeda aí? Qual é o tributo? É esse aqui. De quem é essa figura aqui? É de César. Ah, é de César? É. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então não dá para escapar. Nós somos filhos de Deus, não vou pagar tributo nada não. Governo que se vire. Ele não aplica direito mesmo. Aí a gente começa até a falar mal. Apaga um pouquinho essas palavras. Foi só como exemplo. Não. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Só tem uma coisa, irmãos, que a gente esquece, e na qual também tem bênção. Se a gente primeiro pagar o tributo a Deus, chegou algo para nós da parte de Deus. Agora não é bem plantação, não é gado. Tem gente que ainda faz isso, pelo menos lá no sul, no tempo dos Gideões, a gente via chegar lá para os Gideões muitas ofertas que eram o dízimo dos lavradores. Era uma bênção. Muito bem. Mas primeiro para Deus, né? Disse então: dai a César o que é de César, a Deus o que é Deus. Mas eu coloco a observação em vermelho: mas primeiro dai a Deus o que é de Deus. Honra a quem merece mais honra. Essa é a verdade. E se vocês entenderem, quando a gente primeiro cuida das coisas de Deus, é primícias. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso se chama primícia. Primeiro cuidar do que é de Deus. E tenho um exemplo de pastores e irmãos simples, fiéis da igreja antigamente, que a primeira preocupação deles era a compra do mês, né? E punha na mesa, chamava a família, rodeava, agradecia a Deus a provisão, já separava o dízimo se era de alguma coisa que estava na mesa, ou se era dinheiro, primeiro para o Senhor. Pronto, corria para a igreja, para levar ou outro artifício qualquer que tinham em dias passados. Primícia. E Deus fala que quem faz ou tem este cuidado de primeiro ao Senhor, o que acontece? Tem uma bênçãozinha ainda à parte lá,
Tem brinde também, outros mais. Então vamos aproveitar, irmãos. Não vamos tentar a Deus, vamos pagar qualquer coisa que tem que pagar, depois vamos ver se sobrou para dízimo. Negativo. Isso é tentação do mal. Use as primícias e elas virão ou terão como resposta bênçãos de Deus. Está claro assim? A exposição que eu estou fazendo é para conhecimento, não é cobrança, tá? Mas a palavra vai tocar em cada um conforme a necessidade. Que eu sei, tesouraria sabe, contabilidade sabe, né? Tem irmãos em diversas situações, talvez com um bom salário, e irmãos com um salário pequeno, mas passam décadas sem falhar, trazendo o dízimo na casa do Senhor. Não se envergonhe de ser pouquinho, e também não fico assustado de parecer que está dando muita coisa. Ele está no mesmo imposto de todos. Tudo bem isso? Tempo da graça é para dar o dízimo? Está mais do que claro que sim. Mas ainda tem um slide último, ainda no tempo da graça, para quem gosta de falar tempo da graça, Deus não está esperando, irmão, dízimo de ninguém, porque Ele não deu o dízimo de si mesmo por nós, Ele se deu inteiramente por nós, Ele morreu por nós, e quando a lança atravessou, o restinho de líquido e de sangue que tinha, saiu, verteu água e sangue. Por pouco que ele dizia assim, não dá para espremer mais um pouquinho, não? Para vazar mais um pouquinho? Ou seja, um símbolo que a virtude de Jesus foi total por nós. Então, quer falar da graça? Vamos pegar o modelo em Cristo Jesus. E vem as palavras de Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o dízimo. É assim? O que está escrito aí bem alto? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer andar na graça? Faz como Paulo, que poderia ter talvez direito de dízimo para se manter e comprar um naviozinho da época para se deslocar mais fácil independentemente, mas ele não queria nada, ele ia fazer tenda para ter sobrevivência e não pesar ninguém. Tempo da graça, irmão. Então usa esse tempo, esse modelo em Paulo, que disse que se gastava no evangelho, continue, e se deixaria gastar. E a gente fica burrinha com 10%. Estaríamos prontos a negar Jesus ou a confirmar Jesus diante da morte? Eu acho que a vida é mais cara do que dízimo, né? Então, não vou dar o dízimo e negar Jesus. Que absurdo. Esquece isso que eu falei. É muito absurdo. Jesus espera algo melhor de nós. E vem a última palavra de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí está a seriedade e o que Deus na verdade espera de nós. Estão me entendendo, irmãos? Trazendo ciência, trazendo a consciência dos irmãos dessa seriedade e de bênçãos que podemos estar perdendo, achando que, como alguns dizem, é tempo da graça, não precisa mais. Deus não precisa de dízimo, mas não anulou
Nenhum dos mandamentos de Deus caiu por terra, nenhum tio caiu por terra. Mas agora, diante da imensidão do valor do sacrifício de Jesus, que nós temos nessa simplicidade de símbolo, é vida por vida. Jesus deu a sua vida por nós, não fazemos nada demais de dar nossa vida por Ele. Por isso que vamos entender, precisamos temer coisa alguma. Se Deus nos requer alguma coisa, não tenhamos medo. Aí Paulo outra vez, amedrontado pelos irmãos, porque o profeta disse que lá em Jerusalém te espera prisões. Ele diz, para de querer me impedir ou me amedrontar. Eu estou pronto não só a ser preso, mas a morrer por Cristo. Então, aí está, irmãos, dízimo é muito pouco diante daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Mas que Deus dê graça aos irmãos, entendimento, e nisso também alegria, como daqueles que vinham em viagem longa, cantando salmos, para levar o seu dízimo, a sua oferta ao templo de Deus, quando Deus estava presente lá. E hoje Deus é presente em nossa vida, em nossa casa, em nosso corpo, tabernáculo, morada de Deus, morada do Espírito Santo. Amém?